você que nos acompanha aqui na Rede Bom Jesus. Está começando mais um Bom Dia, Bom Jesus. Esse programa que inicia a semana junto com você aí de casa e sempre com convidados aqui para trazer um tema, uma conversa descontraída, uma conversa leve, uma mensagem para que você tenha aí uma ótima semana. E eu vou começar o nosso programa conversando com o Padre José Vicente, o nosso reitor, pároco aqui do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus. Bom dia, Padre. Obrigado mais uma vez pela companhia aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Bom dia, Valquíria. Bom dia, querido irmão, querida irmã que nos acompanha pela Rede Bom Jesus. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos, começando a nossa semana, não só o nosso dia, mas a nossa semana. Então, com esse bate-papo e com um momento de oração, rezando, e meditando a palavra de Deus e rezando também em cima do tema, né, que nós nos propomos, para assim crescermos juntos. Bom, eu vou cumprimentar aqui também a nossa convidada, a Lígia Frazão, que é advogada. Será que o assunto é sério hoje? Nós chamamos até uma advogada. Tudo bem, Lígia? Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Mas tenho certeza que é uma conversa leve, né, Lígia? Não é nada tão sério assim que a gente precisa ficar com medo da conversa, certo? Com certeza. Bom, eu também quero cumprimentar aqui a cantora que veio para animar nossa manhã aqui no Bom Dia, Bom Jesus. É a Bá Santana. Oi, Bá, bom dia para você. Bom dia para vocês aqui no estúdio e também para quem está em casa. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. E você é de onde? Fala pra gente. De Caçapava, vim de Caçapava. De Caçapava, aqui pertinho Um de nós. beijo para a galera de Caçapava. Um beijo para a galera de Caçapava. Vamos começar aqui o nosso programa. Daqui a pouquinho tem música com a Bá, né, Bá? Obrigada, viu? Bom, vamos começar aqui o nosso programa com o Padre José Vicente, que sempre introduz o nosso Bom Dia, Bom Jesus, trazendo um texto da Bíblia para que a gente possa introduzir o tema. O tema de hoje, que é o exercício da cidadania para uma sociedade mais fraterna. Então, vamos com a mensagem do Padre José Vicente. Muito bem. O exercício da cidadania para uma sociedade mais fraterna. E aí muitos perguntam o que tem a ver isso com a palavra de Deus, com a espiritualidade, né? Muitas vezes o que a igreja, né, se mete nessa conversa de solidariedade, de cidadania, né, essas coisas todas. Mas tem tudo a ver, querido irmão, tem tudo a ver. A palavra de Deus, desde o início ao fim, ela fala realmente de um compromisso social, né? E quem não se compromete, também não se compromete com Deus, não se compromete com o céu. O que adianta a gente dizer que ama Deus, mas se não ama o irmão? Então, o céu passa pela realidade do irmão. E aí, a questão do irmão é uma questão realmente de cidadania. Palavra de Deus, então, 1 João, na carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Já começamos sério o negócio, né? Então vejam lá, quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é um mentiroso, diz a palavra de Deus. Então, nós hoje temos a doutora Lígia com a gente, meditando esse tema, para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Então, cidadania. Vamos ouvir, vamos meditar e vamos ver até que ponto nós cristãos, povo de Deus, gente do céu, né? Porque nós somos, então, do reino de Deus, e que nós estamos engajados no reino do mundo, no reino, na sociedade, né? Então, estar no reino de Deus é também se comprometer com o reino deste mundo, né? Para transformar, mudar e fazer com que todos tenham direito, deveres, mas também direitos, né, nesse mundo. Vamos ouvir então atentamente esse tema hoje com a doutora Lígia. Obrigada, Padre José Vicente, aqui pela sua mensagem, pela sua palavra, pelo texto que nos apresentou. E a gente trouxe aqui uma advogada, não é porque a gente está precisando ser defendida em alguma coisa não, né, Lígia? Nós trouxemos aqui uma advogada porque nós vamos falar sobre cidadania, e quando falamos de cidadania, falamos de direitos,
deveres, e é muito importante a gente refletir sobre isso, pensar sobre isso, até quando eu estou exercendo o meu direito, até quando eu tenho direito a alguma coisa e até quando é meu dever, né? Então, eu queria que você fizesse uma introdução para a gente mesmo, né? O que é a cidadania e quando e como eu a pratico, né? A gente fala muito exercitar a cidadania, você é um cidadão, né? Exercite a sua cidadania. A gente ouve isso muito na ocasião de eleição, né? Exercite a sua cidadania, vote, né? Então, quando que a gente pratica a cidadania? Como que a gente pratica a cidadania? Bom, eu acredito que foi muito importante esse vínculo entre a cidadania e a fraternidade que o tema trouxe, porque eu entendo que existe uma relação muito direta entre esses dois conceitos. Porque a cidadania vai falar dos direitos e dos deveres da pessoa que vive em sociedade, em comunidade, né? E como disse a palavra que o padre acabou de ler, nós não temos, não existe possibilidade, né, de você viver em sociedade se você não entender o direito do outro, né? Então, o exercício do meu direito, ele se limita, o meu direito termina onde começa o direito do outro. E saber conviver com isso, saber conviver com os direitos do outro é meu dever, né? Praticar os meus deveres é um exercício de cidadania, né, até para que eu possa exigir esses direitos. Bom, padre, falando aí da cidadania, da fraternidade, né? Ter consciência dos direitos e deveres do cidadão é caminho para essa sociedade mais fraterna? Sem dúvida. É a questão, né, o caminho da sociedade que passa pelo compromisso de cada homem e de cada mulher com essa realidade, né, que nós vivemos. Afinal de contas, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, e o fato de estar no mundo, nós temos direitos, mas também temos deveres para com ele. E muitas vezes se cobra tantos direitos, mas esquecem dos deveres, ou seja, do dever, né, de ser cidadão, de ser homem no mundo, né? Eu acredito que o Cristo, que é divino, se fez homem, encarnando na nossa realidade humana para transformar a nossa realidade. Ele assumiu a nossa realidade, ele entrou na nossa realidade humana. E muitas vezes a gente quer ficar num mundo muito além, muito distante, e fugimos, né, do nosso compromisso, da nossa missão. Nós fugimos, então, dos nossos deveres como cidadão do mundo. E Jesus, ele nos ensina, quando ele encarna na nossa realidade, ele nos ensina a viver o mundo realmente como cidadão do céu. Viver o mundo como cidadão do céu, né? Bem isso que você falou sobre a ligação entre cidadania e fraternidade, né? Viver aqui bem, pensando que seremos cidadãos do céu. Bom, gente, vamos ouvir uma bela canção aqui para começar o nosso programa também bem animado, bem agitado, porque hoje o tema é cidadania e fraternidade, direitos, deveres, mas a música também é um direito nosso, não é mesmo? Não é um direito ouvir a boa música? Tudo bem, Bá, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. O que é que você preparou para a gente? O que é que você vai cantar aí para a gente? E como é que a música chegou na sua vida? Bom, a música chegou na minha vida já faz bastante tempo. Faz 10 anos que eu toco na noite. E eu sempre gostei muito de música. E quando foi aquela hora de escolher a faculdade, eu queria fazer música. A família foi um pouco contra. E aí foi numa promessa para Santa Cecília. Inclusive, eu tenho ela tatuada aqui por causa dessa promessa. Eu me formei na Faculdade de Música Santa Cecília. Nossa, então a música está no seu sangue Com mesmo, certeza. né? E 10 anos já cantando, meu Deus, tão jovem e já tem uma carreira aí. Bom, vamos de música então. Canta pra gente ouvir aí essa sua voz tão doce, tão alegre. Obrigada. Muito obrigada. Quem espera que a vida
seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver, bem atual, bem próximo aí do nosso tema, né? Já que nós estamos falando de cidadania, direitos e deveres, é importante saber viver, né? Saber qual é o seu direito, saber qual é o seu dever. Vamos continuar aqui a nossa conversa, então, com a Lígia. Lígia, quando exercemos a nossa cidadania, estamos também fazendo um bem ao outro, ao próximo, né? Quando eu cumpro o meu dever de cidadão, eu consigo atingir o outro pelo bem, pelo lado bom? Certamente. Na verdade, todos os nossos atos acabam... Vivemos em comunidade, né? Então, os nossos atos atingem as pessoas. E, pegando o gancho da nossa artista, é preciso saber viver. Então, para viver em sociedade, eu tenho direitos, né? Eu tenho direito à educação, tenho direito à saúde, tenho direito à segurança pública, tenho direito à liberdade religiosa, eu tenho uma série de direitos previstos constitucionalmente que eu também preciso saber respeitar, né? Eu preciso respeitar o direito do outro, eu tenho o dever de respeitar, né? Então, eu acredito que eu, de posse dos meus direitos e consciente do meu papel de cidadão, consciente do meu papel e da necessidade de respeitar o outro, eu acabo contribuindo, né, para uma sociedade que funcione de uma maneira melhor, né? Uma coisa que até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, antes do programa começar, né, nos bastidores, nós falávamos do direito, porque quando eu tenho um direito, normalmente eu vou atrás, né? Normalmente eu busco, eu quero ter aquele direito e tudo mais. Mas quando eu faço essa busca pelo meu direito, eu também acabo atingindo o outro, né? Porque o outro, vamos supor, eu como mãe busco lá a educação pública para o meu filho, eu acabo atingindo as outras mães que também buscam uma melhor educação pública para o filho. Então, acabo que quando eu busco o meu direito, que às vezes parece que eu estou buscando por uma coisa individual, eu também estou buscando pelo coletivo. Com certeza. Eu acredito que, quando eu estou defendendo o meu direito e, além dessa minha questão individual, eu tenho essa consciência de que eu vivo em sociedade. Se eu estou numa escola pública e eu estou discutindo uma merenda, não é só meu filho que vai comer, né? Então, se eu consigo um benefício, uma melhoria, uma qualidade, isso vai atingir a toda uma sociedade ali, né? A todo um grupo ali de estudantes. E é óbvio que isso beneficia a vida, né? Como você perguntou anteriormente, isso beneficia a vida do todo, do conjunto. E, beneficiando o conjunto, você também se beneficia individualmente. Porque, se eu vivo num meio onde as pessoas estão mais satisfeitas, isso vai ser bom para todos, inclusive para mim. Então, eu acredito que pensar individualmente, lutar pelos direitos, né, individualmente, é imprescindível. É imprescindível que a gente tenha conhecimento de quais são esses direitos para poder defendê-los, mas ter essa visão, que não se afastar dessa visão de que eu vivo em sociedade. A minha vida é em sociedade e o bem que eu faço, ele é um bem comum, né? Ele atinge todas as pessoas ao meu redor. E, atingindo as pessoas ao meu redor, eu estou me beneficiando. É uma via de mão dupla. Eu não queria entrar numa pergunta aqui, mas eu vou citar bem rapidamente, né? Às vezes a gente fala assim, não gosta de política, né? Eu não quero discutir política, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política, mas exercer a cidadania não deixa de ser exercer o seu direito político, vamos dizer assim?
Sim, exercer a cidadania é um ato político. É que a gente precisa ter uma distinção, né, entre o que é politicagem e o que é política. Política é essa possibilidade da gente viver em sociedade, né, você poder discutir os direitos, né, brigar por isso, defendê-los, né, chegar num consenso do que é melhor, não para mim, mas para todos. Aliás, eu acho que esse talvez seja o desvio do conceito, quando as pessoas buscam em alguma coisa que é melhor para mim. Não, eu preciso buscar algo que é melhor para o todo, né? Isso é viver politicamente, atuar politicamente, né? Eu estou fazendo alguma coisa que vai melhorar o todo, vai melhorar o conjunto ali. E não precisa ser político, né? Ser um vereador ou ser um prefeito para estar exercendo isso, no Exatamente. caso. Né? É só para a gente pincelar um pouco sobre isso, porque quando a gente ouve muito falar sobre cidadania, direito do cidadão, quando toca no assunto das eleições, né? Mas é importante a gente pelo menos pincelar aqui que a política está no nosso dia a dia, está nos nossos atos. Está no cotidiano, sim, está no cotidiano, porque eu atuar é um ato político, né? É uma maneira de atuação na sociedade. Eu atuar em prol da sociedade é um ato político, né? Eu não preciso ter um cargo público para isso. Eu estendo esse benefício para as pessoas. Então, eu entendo que isso é uma maneira de você atuar politicamente no meio que você vive. Bom, só para a gente encerrar esse bloco, padre, uma coisa que eu gostaria de citar, que eu acho que vale a gente relembrar, né? As diversas campanhas da fraternidade já realizadas aí pela CNBB, traz bem essa relação do exercício da cidadania com a fraternidade, né? Sempre o tema é fraternidade e algum outro tema mais político, vamos dizer assim, né? Ou um outro tema mais da realidade civil, vamos dizer assim. Então, é importante a gente reforçar que há uma atuação cidadã também da igreja, certo? Sem dúvida, né? A igreja traz essas reflexões, traz esses temas todo ano, né? A campanha da fraternidade com tema social, para nos chamar a atenção mesmo, para que a gente acorde para essa realidade, para a gente não viver uma espiritualidade alienada, né? Distante, uma espiritualidade longe do real. Nós todos somos, o fato de viver, né, na sociedade, ou viver em cidade, morando nas cidades, né, nós estamos numa relação política, uma relação política, né, que precisa ser trabalhada. A política é saudável, ela é muito saudável, né, e deve ser exercida pelos cristãos realmente de forma saudável. O que desviou, né, a questão realmente da política e criou essa situação desagradável e que as pessoas até fogem, né, de querer participar, sobretudo os cristãos, e muitas vezes a igreja é questionada também, por causa do desvio realmente da vivência, né, da cidadania nesse contexto. Então, o mundo da corrupção, o mundo da malandragem, da ser vergonhice, né? E aí então a política foi, quer dizer, a política não, aí foi se criando a politicagem, né? E a politicagem é suja. Então, o termo já vai politicagem, né? Então é sujo mesmo. E aí é difícil. Mas o cidadão, o cristão cidadão, né, desse mundo, ele deve ter consciência realmente e assumir o seu compromisso, a sua missão de transformação, de mudança, e por isso os temas da campanha da fraternidade sempre traz, né, um tema social para nos despertar, porque senão a gente fica numa espiritualidade alienada, né? Muito bem. Bom, gente, agora a gente vai para um rápido intervalo. Aqui o programa Bom Dia, Bom Jesus dá um tempinho para a gente tomar uma água e a gente já volta aqui com vocês no programa Bom Dia, Bom Jesus com mais esse bate-papo sobre cidadania, fraternidade e também voltamos com mais música para vocês também aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Não sai daí, fica ligadinho, é um minutinho, a gente vai e volta, tá bom? Todos os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão. Todos os dias, às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas. E ainda às 8 horas da noite.
Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus. Viva a evangelização! Já estamos de volta aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Eu disse que era bem rapidinho. Eu quero pedir para você que nos acompanha aí de casa, se você quiser deixar o seu comentário, pode deixar aqui também o seu comentário no nosso canal do YouTube. E não deixe de se inscrever, também ativar as notificações para que você seja sempre avisado dos novos programas. Toda segunda-feira aqui na Rede Bom Jesus você confere às 8 da manhã o programa Bom Dia, Bom Jesus, com temas, convidados, entrevista, mensagem, oração e música também por aqui. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui nesta manhã, neste Bom Dia, Bom Jesus, com você aí de casa e com os nossos convidados, falando sobre o tema, o exercício da cidadania para uma sociedade mais fraterna. E nós estamos conversando com a doutora Lígia Frazão, advogada, que veio contribuir aqui com o nosso programa nesta manhã. Obrigada, viu, Lígia, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Continuando a nossa conversa, no bloco anterior a gente acabou falando um pouquinho de política, mas é porque o exercício da cidadania é também aí um ato político, né, vamos dizer assim. E quando falamos de cidadania, falamos de igualdade e liberdade também, né? Como que esses conceitos norteiam os nossos direitos, né? Nós temos direitos à liberdade, direito à igualdade, né? Por exemplo, eu, como meu irmão, como meu vizinho, tenho direito à saúde pública, à escola pública, à educação, à saúde, como você disse no bloco anterior. Então, como que esses conceitos, igualdade e liberdade, norteiam os nossos direitos? Eu percebo que nós estamos vivendo um momento onde existe uma tendência à busca de privilégios, né? E igualdade não tem nada a ver com privilégios, né? Eu entendo que os conceitos têm que ser... os nossos valores, né, estão sendo questionados assim, muito constantemente. A gente vê isso quando a gente fala de raças, quando a gente fala de homens e mulheres, né? Eu tenho um filho e uma filha. E isso me trouxe um conceito em casa, né, assim, que tem a ver com a nossa educação, né, que tem a ver com a nossa cultura de o que você determina para o menino fazer, o que você determina para a menina fazer, né? De repente, tratar com igualdade não tem a ver com você permitir o acesso, né, às mesmas possibilidades para homens e mulheres, né? Isso não tem a ver com privilégios, né? Tem a ver com o acesso de maneira igual para todos, né? Eu entendo que a gente, quando, por exemplo, fala de violência, que é uma coisa que me preocupa muito, eu sempre falei para eles assim: você não pode bater nela, mas ela também não pode bater nele. Então, é um conceito que é um pouco mais amplo, né? A gente tem muitas questões com violência doméstica hoje em dia, né? E isso está no âmbito... Quando você pensa nisso no âmbito familiar, você não é só o marido e a mulher, né? Isso está entre os irmãos, isso está entre as pessoas que estão ali convivendo. Então, assim, igualdade... tem a ver com conseguir tratar as pessoas iguais de maneira igual, né? E respeitando as desigualdades. Quando você consegue fazer esse equilíbrio, né, você consegue realmente praticar a igualdade. Porque as pessoas têm diferenças, né? Existem diferenças entre as pessoas que precisam ser respeitadas, né? E eu sempre falo eu gosto de falar sobre direito com criança. E eu sempre falo para eles que o que eu acho que a gente tem de mais precioso é justamente a nossa desigualdade, né? Assim, é quando a gente tem as nossas diferenças, saber valorizar e saber respeitar essas diferenças para conseguir conviver em sociedade, para conseguir conviver, né, harmonicamente em sociedade. Eu acho que é o caminho para que a gente fale de verdade sobre igualdade. Muito bem. O padre, e quando relacionamos aí o exercício da cidadania, a igualdade, podemos nos referir assim também ao amor de Deus, que é igual para todos? Sem dúvida. Já pensou se Deus fizesse diferença para dar o seu amor, fizesse diferença de pessoas, né? Então, eu diria, esse Deus não seria o meu Deus, não seria o Deus realmente amor.
Primeiro porque faria diferença. Então Deus é amor, nos ama de modo incondicional e nos ama do jeito que nós somos. Cada um, né, é amado por Deus do jeito que Ele é, do jeito que Ele veio a esse mundo, do jeito que Ele nasceu e do jeito que Ele vive nesse mundo. Ele é amado, Ele é querido. Pode ser que a gente nem experimente, né, nós tivemos a oportunidade até de refletir isso em outro momento, mas que a gente até não experimente o amor de Deus, a gente não sinta, né, o amor de Deus, mas não porque Deus não nos ama. A gente pode, por uma deficiência nossa mesmo, humana, e da qual o pecado é uma ruptura e é uma deficiência, o pecado pode nos impedir realmente de a gente sentir, de a gente experimentar, de a gente poder então saborear realmente o amor de Deus. Mas Deus nos ama, é como o sol que vem para todos, não escolhe, né, brilhar para esse ou para aquele, mas brilha para todos, assim como a chuva que cai para todos, né, e não cai só para esse ou para aquele. A graça de Deus, o amor de Deus cai para todos de forma igual. Muito bem, foi bem o que você disse, né? Nas nossas diferenças, nas nossas desigualdades, somos todos cidadãos. E o padre veio aí complementar que para Deus também então, somos todos iguais, né? O amor é igual para todos, mesmo nas diferenças. Com certeza, eu acho isso tão rico. Eu acho tão rico que a gente possa ser diferente, respeitar as diferenças e conviver apesar disso. O exercício da liberdade, né, eu acho que consiste nisso. Se você consegue respeitar, né, as diferenças que existem, você convive harmonicamente, né? Eu acho que é o caminho. Uma riqueza que temos. Bom, por exemplo, eu sou bem diferente da Bá Santana, porque eu não canto, gente. Eu queria cantar, mas eu não canto. Então agora nós vamos ouvir a Bá Santana, porque afinal ela veio aqui mostrar o seu talento também, né? Obrigado mais uma vez por você ter vindo, viu, Bá? Agora vamos de música com você. Solte a voz aí pra gente, por favor. Vamos sim, vamos fazer então uma canção de amor. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. E eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem tuas mãos pra me acalmar, sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Muito bom ouvir a Bá Santana. Que pena que eu não canto, senão eu cantaria com você. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre cidadania, sobre fraternidade, depois de ouvir essa bela canção que também falou de amor, como o padre estava falando aqui do amor de Deus por nós. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, Lígia, que é bom explicar. Você já até falou um pouquinho sobre isso, que exercitar a cidadania não é tirar vantagem, né? Não é, é meu direito, mas, na verdade, eu estou lá buscando uma vantagem
pessoal, dando o meu jeitinho para tirar alguma vantagem, né, sobre algum direito que de fato às vezes eu tenho, mas eu não estou pensando no coletivo, eu não estou pensando em exercer a minha cidadania, eu estou ali simplesmente para tirar uma vantagem, né? Mas sim agir com honestidade, né? Então exercer a cidadania não é tirar vantagem, é agir com honestidade. Podemos dizer que buscar os nossos direitos e cumprir os nossos deveres é prática fundamental da honestidade? Com certeza, né? Eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos é conhecer desses direitos, né? De posse dessa informação, eu sou capaz de exigir aquilo que realmente é meu direito. Em todo direito, geralmente está acoplado um dever, né? Eu tenho direito de escola, eu tenho direito à educação. Então, a partir do momento que eu matriculo meu filho na escola, eu tenho o dever de levá-lo na escola. Então, assim, os direitos eles vêm acoplados, né, de deveres. E ir na escola o exercício de todos os demais direitos que a gente tem em sociedade, eles são para que a sociedade funcione, não para que uns tenham privilégios em detrimento de outros, né? Então, as vantagens que a gente acaba olhando em alguns momentos aí, né, como coisa comum, não é comum. Na verdade, eu fico sempre pensando que é uma responsabilidade coletiva fazer a coisa funcionar, e para funcionar tem que funcionar para todo mundo, né? Eu entendo sempre que eu preciso entender que, para que as coisas funcionem, a questão não é só minha, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa, nunca me esqueci disso, eu estava, enfim, atuando numa situação em que a questão não era pessoal, não era comigo, mas eu estava vendo um direito ali sendo lesado, e eu fui lá e reclamei daquilo, e a pessoa falou: mas o que você tem a ver com isso? Falei: bom, se você não consegue entender o que eu tenho a ver com isso, o que você tem a ver com isso, eu não tenho nem como te explicar. Porque, assim, na verdade, nós todos temos a ver com isso, né? E quando nós todos temos consciência disso, nós todos conseguimos atuar em benefício do bem comum, a sociedade funciona. Eu ia falar sobre bem comum mesmo agora, hein, padre? O bem comum é responsabilidade de todos, responsabilidade do cristão. Estou certa? Tão complicada essa questão. Nós vivemos uma cultura desvirtuada, né? E sobre a relação à questão mesmo da cidadania. Ali já mencionava algumas questões ali, e dentro, né, eu queria trazer para dentro da vida religiosa, da vida de igreja, melhor, da vida cristã. Então, os jeitinhos, né? Os jeitinhos. Aí a gente dizia: mas a corrupção é do alto escalão. Não, a corrupção começa do baixo escalão, a corrupção começa de baixo. Começa em nossos lares, começa em nossa família, em nossa casa. E essa cultura precisa mudar. Nós precisamos mudar essa cultura. É triste quando alguém, né, entra na secretaria paroquial procurando um jeitinho. E sobretudo em relação aos sacramentos, né, da igreja. E aí então a gente percebe como que está impregnada a cultura da corrupção, né? Então busca que o padre dê um jeitinho para resolver aquela questão tão simples, parece, né? Para aquela pessoa, tão simples, mas esse jeitinho que pede para ser que o padre resolva, ou que os funcionários da secretaria resolvam, esse jeitinho é corrupção. É querer olhar, né, que seja feito a minha vontade, o meu querer. Isso é complicado. Depois desse jeitinho que começa na secretaria da paróquia ou dentro das nossas vidas religiosas mesmo, aí vai para o mundo social, vai para a sociedade, vai para, então, na relação com o poder público, né? E muitas vezes a gente, se resolver o meu problema, os outros que se danem. Isso é um pecado muito grande, né? Dentro da questão, por exemplo, do desemprego, né? Agora, indo um pouquinho mais adiante, então,
Muita gente está vivendo a questão do desemprego. Não é só a minha casa, o meu pai, ou a minha mãe, ou meu filho, o meu irmão. Né? Muitos estão vendo, mas muitas vezes a gente quer, se resolver o meu problema, os outros que se danem. Esse jeitinho é perigoso. Né? Então busca no meio público, aí talvez o prefeito, com o vereador, né? Vai lá para dar um jeitinho. E ali já frisava bem essa questão da cidadania, não como um jeitinho para resolver o meu problema, mas para resolver o nosso problema. Eu acredito que esse nosso sumiu da nossa existência, do nosso viver, tá muito o individualismo. Isso é perigoso, né? Na sociedade é muito perigoso viver o individualismo. E a própria oração de Jesus vem nos ensinar, e a nossa liturgia, né, não é individualista, ela é nós, é tudo sempre no plural, no nosso, né? E o Pai Nosso não é Pai meu, né? É Pai Nosso. E a partir daí, do Pai Nosso, a gente vai começando então a refletir que o que nós devemos trabalhar é nosso, não é meu. Portanto, quando eu parto para essa defesa dos direitos nosso, não meu, mas nosso, nós estamos exercendo muito bem a cidadania. Bom, nós já estamos indo para os finalmentes aqui no programa de hoje, mas só para fazer uma última perguntinha aqui para a Lígia, você falou bastante de procurar se informar sobre os seus direitos. Onde é que eu busco informações de credibilidade, informações corretas sobre os meus direitos, né? Está na Constituição, está na internet, está num escritório de advogado, está num tribunal? Onde é que eu busco informações corretas sobre os meus direitos? Olha, a Constituição é a nossa Bíblia cidadã, né? Lá estão nossos direitos, nossos deveres, e existe um princípio, né, em direito, que ninguém pode descumprir a lei alegando desconhecê-la. Então, eu acredito que nós deveríamos ter noções de direito na escola. Isso devia fazer parte do nosso currículo escolar. O mínimo de informação, eu entendo que seria necessário. Quando eu estudei, a gente tinha educação moral e cívica, coisa antiga, mas dava algum princípio de cidadania, dava algum princípio em relação aos valores, aos deveres, aos direitos. Eu tenho esperança de que a gente consiga em algum momento retomar esse caminho e ter alguma coisa nesse sentido, porque, claro, hoje a gente tem o acesso à internet, né, facilitou muito o acesso a esse tipo de informação, mas ela precisa ser direcionada, né? É difícil, eu vou pedir para uma criança, de repente, acessar algo nesse sentido, é complicado. Mas como eu disse, é a nossa Bíblia cidadã, é a Constituição, né, para que a gente tenha esse primeiro norte, né, de como entender, né, como é que estão aí, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. E eu fico sempre imaginando que essa questão do nosso, né, talvez quando as pessoas perceberem que quando eu cuidar do nosso, eu consigo melhorar o meu, as pessoas comecem a ter uma consciência de que pensar no nosso, né, é importante, porque eu me beneficio, né? Eu crio uma sociedade melhor para que eu viva se eu conseguir melhorar o nosso. Muito bem, ótima colocação, né, para a gente pensar. Só para esse nosso, né, pensar, a água não é minha, a água é nossa. O ar não é meu, a água é nosso, o ar é nosso. Né? O verde não é meu, o verde é nosso. Quando nós pensarmos que, então, a cidade não é minha, a cidade é nossa. Quando a gente colocar o nós na frente do eu e trabalharmos e lutarmos por esse nós vamos viver um mundo muito melhor, muito mais sadio. Com essas últimas palavrinhas aqui que o padre trouxe para a gente, vamos para o nosso momento de oração, padre? Vamos rezar aí para uma sociedade mais fraterna? Vamos rezar com quem está em casa, rezar com quem está aqui gravando com a gente, participando desse programa?
Sempre é bom rezar, né? Sempre bom pedir, pedir ao Pai, né? Então diz que tudo que a gente pede, a gente recebe, então a gente tem que pedir ao Pai que não dê para mim, mas dê para nós, né? Jesus já nos ensinou nesse sentido. Pedir para nós. Muitas vezes a nossa oração, nós somos falhos, somos egoístas na nossa oração, e talvez até a nossa oração é meio corrupta, né? Pensando sempre no eu, né? E a oração, ela tem que ser uma oração para a família humana, pedindo sempre. Quando a gente pede pelos outros, a gente recebe também, e todos recebem. Isso é muito importante. Então a oração hoje que nós pedimos pela nossa sociedade, pelo nosso mundo, pela nossa realidade onde nós vivemos. Ó Pai, a alegria e esperança de vosso povo, vós conduzis a igreja servidora da vida nos caminhos da história. A exemplo de Jesus Cristo, e ouvindo a sua palavra que chama à conversão, seja a vossa igreja testemunha viva de fraternidade e de liberdade, de justiça e de paz. Enviai o vosso Espírito da verdade, para que a sociedade se abra à aurora de um mundo justo e solidário, sinal do reino que há de vir, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos a bênção, então, a todos que nos acompanham, então, nessa manhã e iniciando a nossa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigada pelas palavras, pela oração, pela bênção, pela presença, pela mensagem, por estar com a gente mais uma vez. Bom dia, bom Jesus. Semana que vem estamos aqui, né? É sempre bom estar aqui, né? Porque estar aqui é estar também com você aí em casa. E eu quero agradecer a nossa convidada que veio trazer aí informações, veio trazer sua reflexão também sobre cidadania, sobre fraternidade. Obrigado, Lígia, por aceitar o nosso convite e por estar aqui com a gente nesse programa nesta manhã. Eu que agradeço muito a oportunidade, porque enquanto advogada eu acredito que é meu dever fazer esse tipo de trabalho, divulgar um pouquinho, esclarecer um pouquinho sobre o direito, né, das pessoas. Se de alguma forma a gente puder contribuir de alguma maneira para alguém esclarecendo alguma coisa, enfim, eu acredito que eu estou no mais absoluto cumprimento do meu dever. Então eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Eu vou encerrando por aqui, mas o encerramento mesmo é com música. Então eu vou agradecendo você aí de casa, que nos acompanhou até agora. Deixo para você aqui um abraço. Conto com a sua companhia na semana que vem aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Um abraço para você. Fica com a gente, porque tem música até o finalzinho aqui do programa. Vamos de música com a nossa convidada, Bá Santana. Um abraço, até semana que vem. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Só veria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra avistou em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu.
Seu all-star azul combina com meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto todos que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje.